Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Nós somos o grupo que vai falar um pouquinho sobre o estudo de impacto ambiental, que é conhecido como EIA, e o relatório de impacto sobre meio ambiente, mas a gente também encontra com a nomenclatura de relatório de impacto ambiental, que é conhecido pela sigla RIMA, tá? Dando sequência aqui à nossa apresentação, eu gostaria de introduzir o assunto com vocês, dizendo que tudo começa lá no século XX, quando nós, né, brasileiros, começamos a assistir alguns avanços industriais e econômicos que aconteceram aqui no nosso país. Muito em decorrência ao desabastecimento do mercado interno gerado pelas grandes guerras, né, da primeira metade do século XX, como também pela política de desenvolvimento interno que foi adotada por alguns presidentes que nós tivemos. E aí nós começamos a assistir a vinda de multinacionais para cá, um investimento bastante grande na indústria de base, a abertura de diversas rodovias, né, para cruzamento do país, e todo esse desenvolvimento nos fez começar a olhar com um pouquinho mais de atenção para os impactos ambientais que todo esse avanço vinha trazendo, né? E não só para o meio ambiente, mas como também para a saúde humana e para a sobrevivência dos seres vivos. Importante dizer que isso ocorreu no Brasil, né, a partir do século XX, mas que a gente deve entender essa preocupação com uma visão de globalização, né, uma visão sistêmica de ambiente dinâmico, de forma que essa discussão ela ultrapassa a esfera local e ela revela-se como um problema da humanidade, né, de todos os países de forma geral. E aí, nesse sentido, né, olhando um pouco mais de atenção para esses impactos, tornou-se fundamental que o governo brasileiro tornasse mais abrangente a discussão sobre os modelos de desenvolvimento e preservação do meio ambiente que nós vínhamos tendo, e dessa forma, lá em 1981, é criado o Plano Nacional do Meio Ambiente, né, também conhecido como Política Nacional do Meio Ambiente, que a gente conhece pela sigla PNMA. E a partir deste plano, desta política, elaboraram-se várias diretrizes para avaliação do impacto ambiental, né? E a partir disso, alguns instrumentos complementares foram criados para o auxílio dessa política, e dentre eles o EIA, Estudo de Impacto Ambiental, e o RIMA, Relatório de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto do Meio Ambiente. E aqui no nosso trabalho, a gente quer deixar claro para vocês o que são cada um desses dois instrumentos, né? A gente vai detalhar um pouquinho melhor das duas ferramentas a seguir, mas eu queria elucidar aqui que o estudo do impacto ambiental, como o próprio nome já diz, né, bem autoexplicativo, ele é um instrumento utilizado para avaliação dos impactos ambientais em decorrência de projetos, empreendimentos, programas ou qualquer política com potencial de poluição e degradação do meio ambiente. E aí, a partir disso, esse estudo ele vai definir se essa ação é viável, né? E se for viável, os mecanismos para mitigação e compensação de quaisquer danos. E aí, todas as conclusões que são tiradas a partir desse estudo vão compor o RIMA, esse relatório de impacto do meio ambiente. E o RIMA, ele deve conter uma linguagem muito clara, objetiva, trazendo várias técnicas de comunicação visual, como mapas, gráficos, quadros, para que o público em geral, sociedade, né, nós todos somos interessados nisso, como também os responsáveis pela tomada de decisão possam compreender as vantagens e as desvantagens de um projeto em estudo, né? Assim como todas as suas consequências ambientais. Então, a seguir, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o detalhamento de cada um desses instrumentos, como também casos práticos onde foram empregadas essas duas ferramentas.
Olá, boa tarde. Eu vou falar sobre o estudo de impacto ambiental, conhecido como EIA. E o que seria o EIA? Quando um projeto de empreendimento potencialmente poluidor pretende ser executado em uma área, é solicitado o EIA. Ele é uma ferramenta de planejamento e mitigação de danos ambientais, para que possa ser feito um estudo de viabilidade da obra. E como esse estudo ele é realizado, né? Então, diversos profissionais de várias áreas realizam estudos de viabilidade da obra. Nesse estudo é feito a análise, a avaliação e o monitoramento dos impactos ambientais. Também tem que conter os pontos positivos e negativos, né, do meio físico, biótico e econômico do lugar que está sendo avaliado, e alternativas viáveis, né, para os pontos negativos encontrados. E por fim, precisa haver propostas de medidas que minimizem os impactos ambientais da área que vai ser construída. Basicamente, né, esse estudo de impacto ambiental, ele tem esse objetivo de fornecer informações claras e objetivas ao órgão ambiental, e a população que, obviamente, vai ser impactada diretamente no lugar em que a obra vai ser executada. E é isso. Agora, então, a gente vai falar sobre a estrutura do EIA, o que deve ter nessa documentação. Então, primeiro tem que ter as informações gerais, que são o histórico, nacionalidade de origem das tecnologias que vão ser utilizadas, informações acerca do porte da organização, das atividades que ela desempenha, sendo as principais e secundárias, uma síntese dos objetivos do empreendimento, apresentar uma justificativa quanto à importância dessa organização na sociedade e na economia do país. Também é importante colocar a localização geográfica dela, o estado, o município. Eles indicam também que coloque as vias de acesso e bacias hidrográficas em um mapa ou um croquis. É importante colocar também a previsão das etapas de implementação, empreendimentos associados ou decorrentes e o nome, endereço dos contatos que são referência nesse estudo. Depois temos a caracterização do empreendimento ou descrição do negócio. Aqui a gente tem que considerar as fases de planejamento, implementação e operacionalização. E, se for o caso, indicar etapas de expansão. Depois a gente tem as áreas de influência, que devem identificar e mapear as áreas que serão atingidas direta e indiretamente. Logo após, a gente tem a parte mais robusta desse estudo, então, que é o diagnóstico ambiental. Aqui o objetivo é diagnosticar, analisar e caracterizar a qualidade ambiental das áreas de influência e suas interações com o meio ambiente. Então, esse diagnóstico ele tem que ser apresentado em um quadro em que serão colocados os fatores físicos, biológicos e socioeconômicos e os métodos que foram utilizados para fazer essa análise. Então, o objetivo disso é descrever as inter-relações entre os componentes abióticos, bióticos e antrópicos. Então, se eu expandir aqui, a gente tem que considerar, então, que devem ser identificadas as tendências evolutivas dos fatores ambientais importantes para caracterizar a interferência desse empreendimento. Então, com respeito ao meio físico, né, a gente tem aqui o que deve ser considerado: clima, condições meteorológicas da área, qualidade do ar, nível de ruído, formação geológica, formação geomorfológica do terreno e dos solos que serão potencialmente atingidos, os recursos hídricos, qualidade e usos da água. O meio biológico, a gente tem então os ecossistemas terrestres, aquáticos e os de transição existentes na área de influência do empreendimento. O meio antrópico,
dinâmica populacional, uso e ocupação do solo, nível de vida, estrutura produtiva e de serviços e a organização social da área de influência do empreendimento. Depois desse diagnóstico, a gente tem a análise dos impactos ambientais. Então, nessa análise, a gente tem que identificar, valorizar e interpretar os impactos das fases do empreendimento, sendo esses impactos, então, eles são diretos e indiretos, tem que identificar os diretos e indiretos, benéficos e adversos, temporários, permanentes e fixos, imediatos e de médio a longo prazo, reversíveis e irreversíveis, locais, regionais e estratégicos. Depois, então, a gente tem as medidas mitigadoras, né? As propostas para mitigar esses impactos. Eles são classificados entre preventiva e corretiva. Então, aqui avaliar a eficiência dos equipamentos que serão utilizados, bem como os padrões de disposição das emissões atmosféricas, resíduos sólidos, influentes líquidos, devem ser adotados fatores ambientais, destinam, então, aqui, fatores ambientais, né? Então, que seja físico, biológico ou socioeconômico, como a gente já tinha visto no tópico anterior. Então, prazo de permanência, curto, médio ou longo prazo, responsabilidade pela implementação. Quem é o responsável? Empreendedor, poder público ou outro, né? Tem que colocar também. E os custos. Por fim, a gente tem, então, o programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos. Aqui, então, a gente tem que indicar e justificar os parâmetros selecionados para avaliar alguns fatores. Esses fatores são fatores ambientais considerados, rede de amostragem, método de coleta e análise de amostras, a periodicidade dessa amostragem para cada parâmetro, os métodos a serem empregados no processamento das informações, e tudo isso, então, visa retardar o quadro da evolução ambiental provocado pelo empreendimento. Olá, meu nome é Alice e eu vou explicar um pouco sobre o RIMA. O RIMA, ele é um relatório de impacto sobre o meio ambiente e podemos entender como esse documento como a síntese do EIA. Então, ele traz os resultados técnicos da avaliação científica do impacto ambiental, mas de uma forma muito mais acessível. Olá, bom dia. Meu nome é Luiz e eu vou dar continuidade ao tema RIMA. Conforme a Alice comentou, o RIMA, o Relatório de Impacto Ambiental, é um documento público e dá transparência ao estudo de impacto ambiental. Ele deve ser publicado, né, em uma linguagem didática, clara e objetiva, para que qualquer interessado tenha acesso à informação. Eu trouxe aqui alguns itens, né, que devem estar no relatório, que são os objetivos e as justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais, a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, a síntese dos resultados do estudo e diagnósticos ambiental da área de influência do projeto, a descrição dos prováveis impactos ambientais da implementação e operação da atividade, considerando o projeto e suas alternativas, a caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando diferentes adoções de projeto e suas alternativas, a descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderem ser evitados, e o grau de alteração esperado. O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos e a recomendação quanto à alternativa mais favorável. Então, conclusões e comentários em geral. O estudo, né, ele está
Ele deve ser realizado por empresas potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. Então, eu trouxe aqui algumas atividades, né, que exigem o relatório de impacto ambiental. São elas as estradas de rodagem com 2 ou mais faixas de rolamento, ferrovias, portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos, aeroportos, oleodutos, gasodutos, mineradutos, troncos coletores e emissionários de esgotos sanitários, linhas de transmissão de energia elétrica acima de 230 kW, obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como barragem para fins hidrelétricos acima de 10 MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barragens e embocaduras, transposição de bacias e diques, extração de combustível fóssil, por exemplo, petróleo, xisto e carvão, extração de minério, inclusive os de classe 2 definidas pelo Código de Mineração, aterros sanitários, processamento de destino final de resíduos tóxicos ou perigosos. Após a definição do EIA e o RIMA, você deve estar se perguntando qual a diferença entre esses dois temas. Bom, enquanto o EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, é responsável pela coleta do material, pela análise, pela bibliografia, bem como estudos e prováveis consequências ambientais que podem ser causadas ou não pela obra, o RIMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental, é um relatório conclusivo que traduz os termos técnicos para esclarecimento, analisando o impacto ambiental em si. Aqui à direita, a gente consegue exemplificar o que eu acabei de falar, né? O estudo de impacto ambiental passa pela caracterização do empreendimento, pelo diagnóstico ambiental da área influenciada do projeto, análise dos impactos ambientais, ele verifica a mitigação desse risco e, em seguida, ele propõe a solução disso. O RIMA é um documento que auxilia e relata, de forma conclusiva, os termos técnicos analisando os impactos ambientais em si. Passando aqui já para a finalidade, a finalidade do EIA é analisar os impactos causados pela obra, propondo condições para a sua implantação e qual o procedimento que deverá ser adotado para sua construção. Já quando a gente analisa o RIMA, ele tem como finalidade o levantamento e conclusões a respeito do EIA, ou seja, um é complementar ao outro. Após a finalização do RIMA, o órgão público licenciador deve analisar o relatório observando as condições do empreendimento. Para cada obra, há um tipo de exigência diferente desses relatórios e está definido pela integração de alguns parâmetros, sendo eles a tipologia, o porte e a localização do empreendimento. Todos esses documentos são criados conforme a resolução do CONAMA, a número 001 de 1986. A elaboração desse documento é obrigatória apenas para atividades que possuem um potencial poluidor, considerado alto pelos órgãos e legislações competentes, de acordo com a Lei 1356. Dentre eles, o licenciamento das atividades modificadoras do meio ambiente, e aqui eu vou citar alguns exemplos. Estradas de rodagem com 2 ou mais faixas de rolamento, ferrovias, portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos, aeroportos, oleodutos, gasodutos, linhas de transmissão de energia elétrica, obras hidráulicas, extração de combustível fóssil, extração de minério, aterros sanitários e diversos outros empreendimentos ou obras em si. Já a resolução continuando a mesma resolução, né, que é a número 1 de 86 do CONAMA, só que olhando um pouquinho mais especificamente para os artigos 5º, 6º e 9º, eles dispõem também sobre o conteúdo mínimo que deve conter no EIA e no RIMA. Dentre esse conteúdo mínimo, é necessário ter o diagnóstico ambiental da área de influência do projeto. Esse diagnóstico consiste basicamente no levantamento e análise dos recursos ambientais e suas interações na área de influência do projeto, considerando o meio físico, biológico e socioeconômico. O diagnóstico ambiental é um trabalho preliminar do EIA,
referente ao levantamento das características da região, ainda sem a consideração de alterações que virão com a futura implementação do empreendimento. A área de influência do projeto é aquela que será afetada pelos impactos ambientais, podendo transcender ao espaço territorial do município, sede ou empreendimento. É necessário ter também a descrição da ação proposta e suas alternativas de identificação, análise e previsão dos impactos ambientais significativos, sendo eles tanto positivos ou negativos. É necessário ter também a definição das medidas mitigatórias desses impactos, tais como a implementação de equipamentos antipoluentes. Nessas medidas, é preciso ter também, não está expressamente prevista pela resolução do CONAMA, mas poderá estar as medidas compensatórias também, que são no caso de impactos irreversíveis, como a gente pode ver é o caso de Mariana. A elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos é de suma importância. Aqui, nesse monitoramento, é necessário realizar o monitoramento dos impactos produzidos pelas atividades estudadas, se ela ocorreu após o deferimento da licença da operação. Contudo, já deverá estar programado também desde a elaboração do EIA. O coração do EIA são as alternativas tecnológicas e locacionais, confrontando com a hipótese de execução do projeto. Como a gente pode ver, apesar de ambos os documentos terem finalidades diferentes, são instrumentos complementares, pois as principais informações apresentadas no EIA, bem como sua conclusão, devem ser indicadas no relatório de impacto ambiental, no RIMA. O documento precisa ser elaborado em linguagem clara e objetiva. Além disso, deve ser ilustradas por mapas, gráficos, quadros e demais técnicas de comunicação visual com o objetivo de evidenciar as vantagens e desvantagens do projeto, bem como as consequências ambientais da sua instalação. Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde não, bom dia, né? Isso aqui vai passar de manhã. Então, depois de toda a explicação teórica que foi sendo apresentada pelos meus colegas, né? Eu vou entrar agora na parte de casos práticos, né? Do início aos casos práticos e vou entrar propriamente dita no relatório de impacto ambiental, né? Do estudo de caso de um estudo de caso em um campo de golfe. Deu uma gaguejada. Então, entrando aqui no caso, entrando aqui no artigo, a gente tem que ter em mente que o artigo ele teve como finalidade identificar as ações preventivas, mitigatórias, compensatórias e, por fim, desenhar o RIMA, né, do campo de golfe Sigma Golf. Então, antes de dar continuidade, só para deixar no radar, Sigma Golf e Gamma Golf são dois nomes fictícios, a gente não tem acesso aos nomes reais das empresas, tá? Voltando. E como que foi feito isso daí? Eles utilizam como base a análise do RIMA da concorrente, que é a Gamma Golf, tá? Ou seja, o estudo de caso assumiu a premissa que a observação das melhores práticas, o benchmark, de um empreendimento já consolidado poderia auxiliar nas tomadas de decisão e, assim, priorizar as ações de antecipação e previsão, tá? Além disso, deve ser consideradas tantas variáveis internas e externas, né? Isso já é de conhecimento da gente, mas é sempre bom ressaltar, né? Então, assim, para que a gente precisa disso aqui? Para a gente conseguir alcançar um desempenho ambiental mais eficiente, né? Por meio de um controle e prevenção dos impactos ambientais que a atividade vai acarretar, tá? Mesmo que o campo de golfe passe a impressão que leva os praticantes a interagir com o meio ambiente, devemos ter em mente que a interação ela é de uma forma superficial, né? Ela não tem uma... O cliente ele vai lá, joga, né? Eu não sei como que joga golfe. Ele joga, mas assim, a interação real ali não é com os clientes, é com os donos, quem tem a manutenção ali do campo de golfe, tá? Então, a manutenção de um campo de golfe gera impactos ao entorno, entendeu? Por exemplo, a irrigação é um tipo de impacto que é gerado pelo campo de golfe e tudo mais, tá?
Tendo isso em vista, né, tendo isso em mente, a gente tem que deixar isso em mente, que por mais que seja o cliente que vai usufruir, a gente tem que entender o que está ao redor, tá? Então, a empresa deve prever que suas ações não apenas são interessantes para os clientes, mas também para os stakeholders, né, que impacta a comunidade como um todo, que o campo de golfe está inserido, né? Pegando esse histórico aqui, né, pegando essa historinha do relatório, vamos entrar nas ações e responsabilidades ambientais, tá? Então, assim, foram definidos 4 pontos importantes aqui para a gente olhar mais a fundo, né? Então, o primeiro é a irrigação. Quando a gente olha, a irrigação ela é um aspecto importante, né? A gente precisa preservar a qualidade do aquífero, né? Fazer a redução do desperdício, né? Que dessa água que ela é utilizada no gramado. Então, pegando aqui, parafraseando, né, o que o RIMA da concorrente da Gama escreve, que acho que é bem importante, ele diz assim: uma irrigação eficiente garante não só a redução do consumo de água, como também os gastos com o tratamento do gramado. A água de irrigação, seja da chuva ou tratada, ela é filtrada pelo campo, regenerando o próprio recurso, tá? Então, a solução do projeto é a criação de lagoas impermeabilizadas, com o objetivo de serem utilizadas como um possível reservatório de água, tendo seu abastecimento tanto pela chuva, tanto por caixa-bomba, coletas pluviais e até resíduos tratados do esgoto, tá? Um outro ponto que é bem importante aqui é as áreas de influência, né? Então, foram definidas 3 áreas de influência, Vou explicar um pouquinho melhor, né? Então, a área de influência macro-regional, ela foi denominada como AII. O que seria AII? Nossa. A AII é Área de Influência Indireta. Então, seria o município do Gama Golf, né? Também, obviamente, também o meio socioambiental ali. A nossa segunda área de influência é a área regional. Como que foi denominada a área regional? AID. Então, é a área de influência direta, tá? Que seria a bacia hidrográfica do Ribeirão do Capão, com meios bióticos e físicos, tá? A nossa terceira área de influência é a área local. Que seria a área local, né? Como que eles denominaram? ADA. Então, área direta afetada. Então, seria o terreno que se pretende implantar o condomínio residencial Gama Golf, tá? O nosso terceiro ponto importante aqui é o diagnóstico ambiental, que é clima da região e recursos hídricos, tá bom? E vamos para o nosso quarto ponto aqui, que seria a avaliação dos impactos ambientais. Então, foram definidos que a gente tem 2 tipos de ação, tá? A serem tomadas aqui. Então, a primeira ação seria de responsabilidade direta do empreendedor. E que é isso? Que desde a fase inicial da implantação até a operação. Então, assim, isso é de responsabilidade direta do empreendedor, tá? E a segunda ação aqui, né, o segundo ponto aqui, seria a gradativa sob responsabilidade de terceiros. Então, seria o quê? Estruturação dos lotes do condomínio na fase de operação do empreendimento, tá? Então, tendo essas ações de responsabilidade ambiental, eu vou entrar nos possíveis impactos na fase de implantação. A gente vai ter fase de implantação e fase de operação. Tá. Durante a fase de implantação, a gente tem são 3 blocos importantes que a gente precisa se atentar, né? Então, quando a gente fala em meio ambiente, né, os possíveis impactos em meio ambiente, a gente tem o processo erosivo, a interferência na dinâmica do ambiente dunar, a redução da qualidade das águas subterrâneas por decorrência da implantação de canteiro de obras, tá? A redução da permeabilidade do solo, a poluição sonora e a redução da qualidade do ar, tá? Já no meio biótico, a gente tem a limpeza do terreno e a supressão da vegetação para ajudar a topografia, tá? E da instalação do sistema de infraestrutura, além do afungamento da
fauna terrestre. Seja pela movimentação, né, que a gente vai ter nesse período, que é de máquinas, de escavadeiras e tudo mais, já só por essa movimentação já teria o afugentamento. Mas, né, eles estarem mexendo no solo ali, adequando o solo para poder fazer o empreendimento, tá? Quando a gente olha aqui quais são os possíveis impactos do meio socioeconômico, a gente listou alguns exemplos aqui, tá? A gente não, né? O artigo, o estudo de caso, ele lista, né? Ele traz pra gente quais são esses possíveis impactos, né? Então, seria a execução das obras de instalação com o cotidiano da população, né? Então, assim, pode ter impacto, sim, durante essa execução das obras e o cotidiano da população pode ter impacto no socioeconômico, entendeu? A gente também tem a questão do emprego da mão de obra sobre o mercado de vagas, né? Tem aqui também o crescimento da oportunidade para bens e serviços, a mudança na paisagem, né? O excesso na infraestrutura viária, o processo de paisagismo, né? Possível transformação cultural durante a instalação do canteiro de obras, tá? O efeito das obras sobre a receita tributária, tá? Então, essa aqui são os possíveis impactos da fase de implantação. Quando a gente vai para olhar já nos impactos da operação, a gente tem dois blocos aqui, né? Dois eixos que foram definidos, né? Então, já na fase de operação, é possível listar os impactos, né? Os possíveis impactos ali da operação. Então, a gente tem meio físico, né? Que seria a escassez de água nas unidades habitacionais e comprometimento na qualidade de aquíferos, né? Referente à manutenção do campo de golfe, né? Que é o processo de irrigação e tudo mais. Quando a gente vem para o meio socioeconômico, a fase de operação e a fase de implantação, eles são muito parecidas, assim, não são muito parecidas. Tem coisas que se mantêm da fase de implantação para a fase de operação, tá? Então, olhando aqui, já na fase de operação, a gente tem o quê? Tráfego nas vias de acesso, a gente tem a valorização cênica, o instrumento para divulgação ambiental, contratação de mão de obra, aumento da demanda por bens e serviços, né? Impacto nas atividades de construção sobre receita tributária, além da valorização imobiliária, tá? Então, entendendo quais são os nossos possíveis impactos, aí começa a se desenhar quais são as ações mitigatórias, tá? Quando a gente fala de ações mitigatórias, a gente tem o quê? A gente pode definir como duas pirâmides também, né? Dois processos aqui, duas frentes. Então, a gente tem a primeira frente, seria a gestão agroambiental, e a segunda seria a gestão ambiental de controle de consumos e emissões, tá? É de outros consumos ali, né? Então, falando agora sobre gestão agroambiental, a gente entra no quê, né? As águas do sistema de contenção instalado serão utilizadas como fonte de água para irrigação e fertilizantes. A utilização de gramados com maior irrigação natural e capacidade de absorção, né? Porque isso é importante, tá? Absorção dos íons do solo com grande quantidade de sal, tá? Outra ação mitigatória seria a redução do consumo de água efetivamente, tá? Efetuar pesquisa sobre as pragas e patógenos ali, né? Utilizando os produtos mais adequados para fazer o controle da espécie. Porque isso é uma coisa que parece não tão pequeno, mas uma coisa que às vezes as pessoas não dão tão importância, só que tem um grande impacto, né? Se não for utilizados os produtos corretos, acaba causando outros danos que são imensuráveis, sabe? Agora, entrando aqui na parte de gestão ambiental de controle de outros consumos e emissões, a gente tem bastante pontos aqui que são que foram mapeados, tá? Então, a gente começa como a redução do consumo de energia elétrica, tem o abastecimento de carrinhos elétricos em baixo pico, tá? Manter os equipamentos e máquinas regulados com
para aproveitamento energético mais eficiente, preservação de controle de erosão e sedimentação, racionalizar a água com a irrigação no campo de golfe, tá? Eficiência e segurança no uso de fertilizante para o campo de golfe. A mesma coisa que eu falei sobre qual é a melhor forma de controlar a população de pragas, né? É a mesma coisa para fertilizantes, né? Às vezes não se dá muita atenção, mas é uma coisa que acaba impactando bastante, tá? As ações de segurança para ser adotadas para a correta utilização de fitossanitários e controle da poluição do golfe, né? Quando a gente fala de golfe, assim, não sei se este caso especificamente, já tem golfes que adotaram a utilização de bolinha, né? Eu não sei do que é feito, tá, gente? Mas é feito com material que ela é biodegradável, né? Então, assim, quando cai na água, ela vai se decompor ali de forma mais rápida, né? Poluindo menos. Ou quando não encontra a bolinha, também vai ter essa decomposição de uma forma um pouco mais correta, né? Porque acontece. Tá. Então, assim, voltando. Os possíveis impactos relacionados às emissões de gases particulados e ações que devem ser minimizá-los, tá? Ações para evitar a supressão dos remanescentes florestais da área de empreendimento, as ações que devem ser implantadas para o controle de pragas no campo de golfe, a mesma coisa, tá? Evitar alterações no equilíbrio da estrutura faunística, né? Então, a gente já viu um possível risco anterior, o possível risco ali, que seria o quê? A fauna se dissipando, né? Sumindo, né? Então, isso é uma ação que tem que ser feita ali, tem que ser feito um controle ali, né? Uma ação mitigatória para isso não acontecer, tá? Diminuir os efeitos causados na população local devido a obras e implantações do empreendimento, né? Amenizar a sobrecarga na infraestrutura viária local, que seria o quê? Trânsito, né? Em outras palavras, trânsito. Ações em relação aos possíveis afogamentos no lago do campo de golfe e preservar o patrimônio histórico-cultural, tá? Então, assim, isso aqui são todas ações mitigatórias, né? Então, assim, é uma relação bem grande, é uma relação bem importante, né? E que às vezes são pontos que, se você não se atenta antes de começar a ser feito o projeto e tudo mais, passam batido e acabam causando danos aqui para o meio ambiente, tá? Então, entrando nas ações compensatórias, a gente tem dois pilares ali, né, que seriam a recomposição e manejo das áreas com núcleos florestais e a adoção das medidas compensatórias propostas em um parecer técnico, né. Entrando aqui no que diz o RIMA, né, da empresa já que já está em pé, que é a Gama, o que ele diz, né? Qual que é a base ali? O empreendedor destinará o montante referente a 0,5% do investimento previsto para o empreendimento ao fomento das atividades realizadas por alguma unidade de conservação existente na área, atendendo ao exposto na legislação. Desta forma, a que se considerar a reserva particular do patrimônio natural, tá? Localizado na área de influência direta do empreendimento, que já desenvolve importante trabalho de conscientização de jovens e adultos, turistas ou moradores da cidade, tá? Então, isso aqui foi o estudo de caso que eles fizeram sobre o campo de golfe Sigma, né? Então, eles usaram como base todo o RIMA ali que foi feito para a sua concorrente, tá? Agora, a gente vai entrar no outro estudo de caso, tá? Obrigada pela atenção. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Débora, espero que estejam todos bem. E eu vou entrar agora no segundo caso prático, que é um estudo de impacto ambiental da indústria Braxel-Celulose S.A. Esse estudo de impacto ele é dividido em alguns volumes e a gente vai passar aqui na nossa análise pelos volumes 1, 2 e 3, tá?
Esse primeiro volume ele é uma caracterização do empreendimento e ele faz um estudo sobre microlocalidades onde eles podem implantar uma nova unidade. Então, a gente vai ver essa análise. Bom, a base florestal da Bractiocelulose, ela tem 21 km² e um perímetro de 585 km e é localizada na região sul do estado do Tocantins. Sendo assim, eles sugeriram 6 possíveis localidades para ser feita essa implantação da nova unidade. E aí foi feita uma análise das microlocalidades em 3 etapas. A primeira é uma etapa de premissas básicas, onde as microlocalidades elas deveriam ter a possibilidade de desenvolver um parque florestal, cuja função era promover matéria-prima para a indústria de celulose. Uma segunda premissa que seria a presença de características adequadas para que o projeto seja viável economicamente. Uma terceira seria que a situação local possa ser aprimorada socioeconomicamente com a implementação dessa unidade e que as condições ambientais estejam de acordo com a legislação para que sejam favoráveis ao projeto. Numa segunda etapa de análise das microlocalidades, a gente analisa aspectos técnico-operacionais, como a malha ferroviária e rodoviária da região, recursos hídricos, aspectos geológicos, direção de ventos, restrições ambientais e a rede elétrica. Indo para uma terceira etapa de análise, a gente entra em critérios ambientais, onde o primeiro seria não ficar localizado em áreas de reservas indígenas e unidades de conservação. Aí, visando facilitar a futura obtenção de licença ambiental, a localidade deve estar em áreas antropizadas, deve possuir áreas planas para diminuir o custo, e as obras de terraplanagem durante a construção. E tem que ser em um local onde seja possível manter uma faixa de preservação de 500 metros em relação às margens dos rios, uma faixa de servidão em relação às ferrovias de 200 metros e uma faixa de mata ciliar de no mínimo 100 metros em relação às linhas d'água naturais. E o nosso último critério seria estar a uma distância mínima de 1.000 metros, em relação às rodovias federais e estaduais em torno de 10 quilômetros de centros urbanos. E aí, passando por essa etapa de análise das microlocalidades, a gente teria uma sugestão da empresa que fez essa análise de 3 localidades alternativas para a substituição de algumas que a empresa tinha sugerido anteriormente. Então, a gente ficaria com 9 microlocalidades no total, sendo que as aptas para seguir para as próximas análises foram 2 que a consultoria indicou e 5 das quais a própria empresa havia indicado, sendo que uma das localidades que a consultoria que estava prestando esse serviço indicou foi descartada e uma localidade da empresa também. E aí a gente segue para uma avaliação de fatores qualitativos, onde esses fatores eles foram divididos em 3 grandes categorias de avaliação. O primeiro seria impactos ambientais, que seria um fator eliminatório. O segundo seriam recursos sociais e o terceiro são recursos econômicos e infraestrutura. Na primeira etapa de impactos ambientais, a gente analisa todas essas competências para todas as localidades aptas até o momento. Então, as competências seriam cobertura vegetal, disponibilidade hídrica, afastamento de APP e unidades de conservação, afastamento de reserva indígena, uso de água para atividade de pesca e recreação, inexistência de pequenas propriedades rurais no entorno, afastamento da fábrica dos núcleos habitacionais e afastamento da rota de eventos dos núcleos habitacionais. Feita essa análise, a gente chega à conclusão que essas 3 primeiras localidades elas têm características negativas e uma das localidades sugeridas pela consultoria também apresenta
uma característica negativa. Como eu disse, impactos ambientais eram uma característica eram critérios eliminatórios também nessa fase de análise. Sendo assim, a gente elimina essas 4 microlocalidades que possuem uma característica negativa e avança na pesquisa em relação a recursos sociais apenas com as 3 aptas no momento. Essas 3 elas passam por uma análise de disponibilidade de infraestrutura social para a comunidade, disponibilidade de assistência médica e educação e o apoio da comunidade. Feita essa análise, a gente percebe que Morada do Boi ela possui características positivas em todas as 3 competências, sendo assim, nesse sentido, ela é a mais apta. Quando a gente passa para recursos econômicos e infraestrutura, a gente analisa a disponibilidade de habitações, disponibilidade de energia elétrica, facilidade para conexão ferroviária, facilidade de acesso rodoviário, infraestrutura fora da cerca, custo de transporte de madeira e custo de transporte de celulose. Quando a gente analisa todas essas características, a gente percebe claramente que a mais indicada novamente é Morada do Boi. Sendo assim, essa é a localidade escolhida para a implantação da nova unidade. E as justificativas ambientais para isso são que, devido à proximidade ao rio Tocantins, a grande disponibilidade hídrica e o corpo receptor dos efluentes tratados é de extrema favorabilidade. A qualidade do ar e dispersão atmosférica, a distância dos centros urbanos e a ausência de corredores ecológicos e espécies em extinção. Em relação às justificativas econômicas, seria a expansão nacional e internacional do mercado de papel e celulose, e as justificativas sociais são a implantação da unidade industrial traz para a região aumento de infraestrutura e desenvolvimento econômico, e os salários diretos e indiretos irão promover um aumento na arrecadação de impostos, e esses aumentos vão permitir a associação do governo e os demais órgãos também ao investimento incremental no desenvolvimento de programas sociais e econômicos. Bom, terminando essa primeira análise, né, que eu falei era o primeiro volume do estudo de impacto ambiental, a gente vai para o segundo volume, onde é feita uma etapa de diagnóstico. Nessa etapa de diagnóstico, vamos avaliar em 3 diferentes meios. O primeiro deles é o meio físico, onde é feita uma análise criteriosa em relação à geologia local, geomorfologia da bacia hidrográfica, mapa pedológico, análise climática, recursos e disponibilidade hídrica e densidade e saneamento. Dentro do meio biótico, é feita uma análise da fauna, da flora e das características ecológicas locais. Em relação ao meio socioeconômico, é feita uma análise de densidade demográfica, taxa de natalidade e taxa de mortalidade, IDH, PIB e análises em relação à pobreza e desigualdade do local. Bom, indo para o terceiro volume é onde foram analisados os potenciais impactos com a implantação dessa nova unidade e foram analisados também os seus respectivos fatores potencialmente geradores de impacto e as medidas potencializadoras de mitigação. E também foram feitas uma análise para os 3 meios. Então, começando pelo meio físico, a gente tem que um primeiro potencial impacto é a alteração da topografia original. O segundo seria a alteração da qualidade do rio Tocantins por despejo de esgoto sanitário sem tratamento prévio ou operação inadequada no tratamento proposto. O terceiro seria a alteração da qualidade do ar no entorno do empreendimento. O quarto seria o comprometimento da qualidade ambiental provocada por poluição sonora. O quinto seria a possibilidade de desenvolver um parque florestal, cuja função é prover matéria-prima para a indústria de celulose. E aí, visando elucidar um pouco melhor o que seriam esses fatores potencialmente geradores de impacto e as medidas potencializadoras de mitigação,
a gente vai aprofundar um pouco melhor em relação à alteração da qualidade do ar no entorno do empreendimento, para que a gente possa olhar que o fator potencialmente gerador de impacto seria a movimentação de veículos com geração de poeira e gases. E medidas mitigatórias propostas são aumentar as vias de circulação e pátio de obras durante a execução dos serviços, e também realizar manutenção e regulagem dos motores de máquinas, caminhões e veículos. Em relação ao meio biótico, a gente vai fazer a mesma análise aqui, onde os potenciais impactos são a supressão da vegetação e habitats associados na área do empreendimento, aumento dos riscos de atropelamento de animais e acréscimo da população para a implantação do empreendimento. Nesse caso, a gente vai aprofundar um pouco melhor esse aumento dos riscos de atropelamento de animais, onde o fator potencialmente gerador de impacto seria o aumento na movimentação de veículos com a implementação da unidade industrial, e as medidas mitigatórias seriam instalar placas sinalizadoras nas principais vias de acesso à área de implantação da fábrica e informar e conscientizar os condutores de veículos quanto à direção defensiva. Indo para o meio socioeconômico agora, fazendo essa análise, a gente tem que o primeiro possível impacto seria a geração de emprego e renda. O segundo seria o aumento do risco de acidentes de trânsito nas estradas próximas ao empreendimento e desgastes nas rodovias. O terceiro seria a pressão sobre a infraestrutura urbana, especialmente no que se refere aos equipamentos de uso público. O quarto seria o aumento da arrecadação tributária. E o quinto seria a dinamização da economia local em relação às atividades formais e informais. Nesse caso, a gente escolheu a geração de emprego e renda para analisar um pouco mais profundamente, onde o fator potencialmente gerador de impacto seria a contratação de mão de obra temporária para implantação do empreendimento, e as medidas mitigatórias seriam promover campanha de divulgação para a contratação de mão de obra para a fase de implantação da fábrica, devendo dar prioridade para a população local. E a segunda medida seria implantar programa de formação de mão de obra para as fases de implantação e operação do empreendimento, em convênio com entidades de ensino. Bom, e com isso a gente termina o nosso estudo de caso sobre o estudo de impacto ambiental da indústria Braxel-celulose, e agora vamos dar sequência com a conclusão do nosso trabalho. Bom, pessoal, agora que todos os colegas aqui do grupo apresentaram o detalhamento do EIA, do RIMA, quais eram as suas diferenças, estudos de caso, a gente consegue fazer algumas conclusões, né? Então, só para iniciar aqui essa etapa de conclusão, deixando bem claro que esse trabalho teve como objetivo apresentar a definição de ambas as ferramentas, né? E aí, no caso do EIA, a gente quis que vocês tivessem muito claro o que é esse instrumento, qual que é o objetivo da análise, né? Por que eu estou fazendo um estudo de impacto ambiental? Qual que é a importância disso? Além disso, a gente quis trazer todo o detalhamento das premissas que devem ser consideradas na avaliação desse estudo, né? Tudo que deve englobar esse estudo, todos os detalhes, né, para que o grupo responsável a fazer esse estudo deve se atentar para tirar uma conclusão que possa ser analítica, que possa servir para a sociedade e para os órgãos competentes avaliarem esta ação proposta, né? Além disso, nós vimos quem pode fazer, e pelo fato de ser um estudo complexo, né, meio que impossível que uma só pessoa faça, então a gente precisa de um grupo disciplinar para avaliar todos os requisitos desse estudo e trazer uma conclusão melhor possível. E a gente também viu quem é que vai fiscalizar esse estudo e a decorrência dessa análise, né?
Em contrapartida, a gente teve também o objetivo de que ficasse bem claro para vocês o que é o RIMA, né? E aí, para não tornar confuso, a gente quis demonstrar, né, e lembrar vocês a todo tempo que o RIMA nada mais é um relatório, né, a apresentação, todo o resumo que foi feito lá no EIA, né, no estudo do impacto ambiental. Então, a gente pode entender um como consequência do outro. E em relação ao RIMA, a gente quis trazer os seus principais objetivos também, as obrigatoriedades a serem contidas nesse documento, né, nesse relatório, e a gente também trouxe mecanismos para a elaboração desse relatório, né? E também foram apresentadas as ações propostas em lei, né? Que devem ser submetidas pelo EIA e o RIMA, né? E posteriormente serem aprovadas pelo órgão estadual competente. E também a gente trouxe todos os requisitos do estudo e do relatório que devem estar contidos, segundo o CONAMA. Então, pessoal, depois de só lembrar tudo que foi exposto aqui, após os colegas também apresentarem 2 estudos de caso, né? O primeiro deles, um relatório de impacto ambiental de um campo de golfe, e o segundo, de uma indústria de celulose, onde foram dispostos os objetivos dos empreendimentos, as características e todos os aspectos abordados na análise do EIA e do RIMA, a gente consegue trazer algumas conclusões para esse trabalho, né? Então, a primeira delas, e que eu acho que fica bastante claro depois de todo o exposto, é que o EIA, o Estudo de Impacto Ambiental, e o RIMA, Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, eles são ferramentas fundamentais para análise de avaliação de impactos ambientais no país, tá? Por que isso? Porque primeiro que a gente consegue entender a fundo, de forma quantitativa e qualitativa, se uma ação proposta, um empreendimento, uma política, um plano, ele vai ser benéfico ou não, né, na visão ambiental, se é possível desenvolvê-lo de maneira sustentável, sem impacto, sem danos, né, grandes ao meio ambiente, à população, à saúde humana, à sobrevivência dos seres vivos, e também porque a gente normaliza essas análises, né? Ou seja, a gente coloca essas análises em padronização, de forma que esses estudos não sejam enviesados, né? E tudo isso para uma análise de políticas públicas ou empreendimentos privados que possam trazer benefícios à sociedade de forma a alcançar um desenvolvimento sustentável. A segunda conclusão que a gente avaliou é que a complexidade de ambos os instrumentos é adequada. A gente viu que são estudos complexos, é um relatório complexo de ser feito, tendo necessidade de ter uma equipe bastante grande, multidisciplinar para realizá-lo, mas ela é adequada devido à necessidade da preservação dos ecossistemas, do desenvolvimento sustentável, do não impacto à saúde humana, do desenvolvimento social, porque esses estudos eles devem ser feitos da maneira mais austera possível, para que a gente não passe batido aspectos que vão vir a prejudicar todos esses fatores que eu citei. Então, apesar de complexo, ele é adequado, né? Uma terceira conclusão que a gente gostaria de trazer para vocês é que a legislação ambiental ela é de extrema importância para a evolução brasileira de forma sustentável, né? Porque ela deve dispor de obrigações para políticas que harmonizem as dimensões sociais, econômicas e ambientais, né? E aqui é bastante importante a gente ressaltar que essa legislação ambiental ela deve estar sempre em consonância com discussões em nível internacional, né? Uma vez que, tendo em vista os pressupostos da globalização,
eles intensificam as relações entre países, entre sociedades e políticas ambientais pouco austeras, né, frouxas ou insuficientes, elas passam a ser mal vistas em âmbito global, prejudicando relações internacionais entre os países, né, entre Brasil e demais países, e também até mesmo prejudicando a vinda de investimentos estrangeiros. Então, dessa forma, é imprescindível que as leis ambientais brasileiras e as ferramentas, como o EIA e o RIMA, continuem sendo aprimoradas, né, visando uma segurança ambiental atrelada ao desenvolvimento econômico sustentável. E por último, sendo assim, que eu acho que é bastante claro também, a gente entende que o EIA, o Estudo de Impacto Ambiental, e o seu respectivo RIMA, Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, são instrumentos essenciais para a preservação do meio ambiente e para o planejamento e gestão ambiental. Então, eu espero que tenha ficado bastante claro para vocês. Quaisquer dúvidas, esse material vai estar disponível. O nosso grupo também, todo mundo está disponível caso vocês queiram bater um papo, esclarecer melhor quaisquer dúvidas. E agradeço pela atenção de todos.